Olá, gente. Bom estar com vocês novamente. A gente chega hoje à nossa última sessão do seminário, né? A nossa pesquisa ela continua, o nosso trabalho ele continua, mas nós fechamos hoje essa etapa do seminário, né, que vai produzir alguns outros materiais ligados aos debates contemporâneos sobre os últimos 10 anos da política nas questões sociopolíticas brasileiras, né? A ideia é continuar trabalhando na produção de alguns materiais, né, alguns artigos, algumas análises, né, para alguns meios de comunicação no Brasil, e futuramente, né, a produção de um pequeno volume, né, com esses materiais desenvolvidos aqui ao longo dessa investigação. Então, hoje, né, a gente retoma a nossa exposição de ontem, né, a gente tratou ontem da democracia sentimental, né, do que sustenta a concepção aí da democracia sentimental, né, como lidar com essas democracias sentimentais, produto das mudanças, né, das transições do começo do século XXI. Esse foi o nosso tema de ontem e hoje a gente continua num diálogo aqui com alguns teóricos, né, com alguns analistas, alguns pesquisadores brasileiros que também acompanharam a vida as circunstâncias da vida política, da vida sociopolítica do Brasil dos últimos 10 anos. Então, o Brasil entre tensões e esperanças, e hoje a gente trata especificamente, né, da possibilidade de diálogos e rearranjos na vida política brasileira. Então, se num primeiro momento, né, a gente passou da cordialidade aos tempos de raiva, tentando explicar essa transição, as interpretações do homem cordial e como que ele vai desembocar em tempos de raiva no começo do século XXI, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Depois a gente tratou das emoções políticas, né, como que as emoções políticas estão sempre envolvidas, né, nas mudanças, nas transições, na organização da vida sociopolítica. No enquanto passado, né, na transição e a sentimentalização da vida política, né, com Maldonado, e hoje a gente vai discutir esses pontos, né? Discutir mais especificamente algumas respostas, né, de quem viveu, né, de quem vivenciou a crise brasileira desses 10 anos, né? Então, nessa retomada, é interessante pensar que muita tinta, né, já foi utilizada para interpretar tudo isso, né, numa sociedade magética e midiática, né, onde a informação, a produção e a distribuição de informação vai ter um custo relativamente baixo. Nós temos muitas produções, né, não só no contexto brasileiro, mas no contexto político mundial. Uma piada interna nos departamentos que tratam de política nas universidades é que o sujeito, né, se ele quiser amealhar algum recurso financeiro, ele escreve um livro sobre a crise da democracia, né? Então, é um mercado muito vasto, né? Há muito interesse nesse debate. É próprio da era da transição, né? As mudanças na organização política do nosso tempo, né? No jeito que nós organizamos a nossa vida política na contemporaneidade, ela é cheia de perguntas, né? É cheia de perguntas, cheia de possibilidades em aberto, né? Eu fiz referência várias vezes aqui ao Fukuyama, ao Francis Fukuyama, esse cientista político nipo-japonês, né, que no final dos anos 80 escreveu um artigo, né? O artigo tem uma história interessante desse artigo. O Fukuyama escreve um artigo intitulado Será o fim da história? Né, mais ou menos esse título, com uma pergunta, né, uma interrogação no final. E com a crise do Estado soviético, né, ele imagina que a organização política que a partir da qual nós viveríamos naquele final de século e no século vindouro, que é o nosso, seria algo próximo de uma democracia liberal, né, próxima do mercado de produção e consumo, e seria uma questão de tempo, né, até que boa parte do mundo se adequasse a essa nova situação. Né? Logo na sequência, né, no começo da década, nos anos 90, o Fukuyama transforma esse artigo em um livro, agora sem um ponto de interrogação, né, o fim da história, uma concepção hegeliana de história, um forte cheiro hegeliano, né, de que a história tem um caminho, e um livro que, né, está bastante adequado às expectativas do momento, né? Chegamos a um ponto da história que não tem volta, né? Quer dizer, viveremos dessa maneira e é uma questão de tempo até que os lugares que não tenham essa estrutura política a tenham, né? O Fukuyama é muito criticado, o trabalho dele surge diversas revisões até, né, o começo do século XXI, né, com os atentados das Torres Gêmeas, né, o 11 de setembro, que vai
trazer novas reflexões para o âmbito da política. Inclusive hoje, né, o próprio Francis Fukuyama escreve sobre a crise da democracia liberal, né, sobre as promessas não realizadas dessa forma de vida política, né? Quer dizer, ele compreende que nem todos, né, nem todas as pessoas serão envolvidas da mesma maneira, dos mesmos modos de organização da vida, receberão as mesmas respostas, né? Isso vai trazer algumas tensões, né? Ele tem diversos livros recentes, mas esse exemplo, né, mostra bem as nossas expectativas do final do século XX, né? Depois de todo o trágico século XX, né, o breve século XX, nas palavras do Hobsbawm, que começaria na Primeira Guerra e termina com a queda do muro ou com a crise do Estado Soviético, ele se estende um pouquinho mais e há quem defenda que o século XX só vai terminar em 2001, em 11 de setembro de 2001. Então, esse século, né, a gente espera que ele tenha uma estabilidade, ele tenha promovido uma estabilidade acerca dos modos de realização da vida política, mas é justamente o contrário, né? Isso não se mantém. No começo do século XXI, há uma série de tensões, mudanças, né, o que a gente chamou aqui de era da transição, né, usando a linguagem do Abranches, que vai dizer justamente o contrário. Novas possibilidades surgirão, a tecnologia vai ampliar caminhos, revisar meios, dar voz a quem historicamente não teve tanta voz, e isso vai gerar uma série de mudanças pelo mundo afora que vão chegar no Brasil, né? O contexto de globalização aproxima causas, aproxima circunstâncias, aproxima contextos, né? Há uma certa homogeneidade, mas aqui já tem um conflito, né? A homogeneidade da vida proposta pelos contextos globalizados versus as identidades, as culturas, né? As circunstâncias em que cada pessoa vive. Isso já vai trazer algumas tensões, né? Algumas tensões da vida, da estrutura sociopolítica. Né? O sujeito nunca viu certas coisas e agora ele passa a ver. Ele nunca vivenciou certas situações e ele nunca teve voz e agora ele tem. Né? Então é esse o contexto do começo do século XXI. Afetos serão despertados, serão mobilizados, né? Um contexto que cada vez mais gera aflições, ansiedades, mas também realizações, né? Parece que é um vai e volta, né? É tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É um tempo de afeto triste nesse sentido, né? As promessas de realização da vida, tal qual foram nos ensinadas, elas já não estão garantidas como nós esperávamos. Então, o que talvez vai explicar, né, os conflitos, né, as emoções intensas que vão florescer disso tudo, né, de florescer de todas essas situações. A gente pode pensar de novo, né, a pequenas mudanças no contexto brasileiro, né, o acesso ao ensino superior, né, que historicamente é demarcado por raça e classe no Brasil, ele vai sofrer uma ampla política de acesso, mas não necessariamente vai resolver os problemas, né? Vai gerar reações, né? A gente deu o exemplo aqui do programa Mais Médicos, né? De como isso foi tenso, né? Como o conflito ali era latente, que era latente apareceu. Então, essas mudanças do começo do século XXI, né, deixam todos atônicos, para além, né, de um contexto de crise econômica. Né? Em 2008, há uma grande crise, né, na história do sistema de produção e consumo, que também vai gerar algumas dúvidas, né, e algumas reações. A gente pode pensar na Primavera Árabe ou no Occupy Wall Street, né, ocupar Wall Street, né, o touro de Wall Street, o famoso touro que vai representar a potência do sistema de produção e consumo, ele vai ser ocupado, né, e esse sistema não necessariamente, com toda a sua potência e voracidade, vai responder da mesma forma para todos, né, a vida, o sonho americano, da água, né? Ou como um quadrinho famoso nos aponta, o problema do sonho americano, né, é que ele acontece, né, mas não acontece para todos. O que vai gerar comparações, tensões, né, principalmente num contexto de interconexão. A gente está sempre muito próximo do outro nos ambientes virtuais e vê, né? Uma emoção própria do nosso tempo seria o ressentimento, né? O ressentimento entre aqueles que se realizam em relação àqueles que não se realizam, há risco de perder, e o ressentimento daqueles que não se realizam, né? Quer dizer, a vida fica cada vez mais difícil, né? O contexto de extrema liberdade propalado
um sistema dito neoliberal, ele joga bastante coisas nas costas do sujeito, né, que está pressionado por uma série de vetores aí e se vê um pouco incomodado. É curioso, né, que no ápice disso tudo, a gente tenha crises políticas, né, pelo mundo afora, né? Aqui na Europa a gente pode pensar o Brexit, a própria França, a Itália, né, a Alemanha, a Grécia, né, vários lugares há movimentações, né, para reagir a esses mal-estares. Então é nesse contexto, né, que a gente vai tentar hoje pensar possibilidades e afetos, né? Quer dizer, a seleção, há muita coisa, há uma vasta bibliografia contemporânea, há uma vasta documentação, né? As manifestações do começo do século para cá são muito fotografadas e pensar em imagens é muito interessante, né? Eu penso aqui especificamente no trabalho de uma fotógrafa brasileira chamada Gabriela Biló. Ela, nos últimos anos, ela tem feito aí um trabalho muito bom retratando, né, os contextos de manifestações, de exigências, né, um trabalho fotográfico muito interessante. Há um documentário também, né, do João Weiner, né, vinculado até então à Folha de São Paulo, um documentário sobre junho de 2013, né, eu não lembro muito bem o subtítulo, mas está nas redes aí. Junho de 2013, o documentário é de 2014, mas ele é muito imagético, né, ele é pouco analítico, é claro, não dá tempo, né, ele é feito a quente, em relação às manifestações, mas por um outro lado, ele capta muito bem essas emoções a partir dos quadros, dos enquadramentos, né, ali da arte cinematográfica. Então são, né, numa sociedade imagética, ela vai produzir imagens que comunicam muito bem, né, e é interessante pensar essas imagens, né, pensar esse tempo com imagens, pensar todas essas mudanças, essas transições, né, a gente trabalhou aqui ontem com algumas imagens, né, mesmo não estando disponibilizadas aqui, elas estão aí na aula encaminhada e principalmente, né, imagens de muros, né, as cores dos movimentos, né, o rosto revoltado, indignado, né, as indignações constantes das exigências. Então, é um período muito imagético, né, e ver essas imagens também nos faz pensar e refletir sobre essa série de dinâmicas políticas do nosso tempo. Então, para pensar as possibilidades e os afetos, né, a gente traz aqui 4 trabalhos, né, 4 publicações que são, né, coincidentemente, do ano de 2022. Né, então, não, a gente não tem um minuto de paz, né, em janeiro de 2023 já aconteceu tudo que aconteceu, por enquanto, uma tentativa bastante incipiente de construção de um governo no Brasil, né, para trazer alguma estabilidade, encontra dificuldades, mas esses 4 movimentos reflexivos, eles são interessantes no sentido de que, além de considerar as circunstâncias políticas, eles também envolvem uma consideração sobre afetos, né? A gente poderia ter feito uma série de outras escolhas, né? Tem vários trabalhos que a gente pode tratar aqui lateralmente, mas a ideia é focar nesses 4 para promover algum diálogo, né? O primeiro deles é um livro intitulado Os Limites da Democracia, do professor Marcos Nobre, da Unicamp. O segundo livro, né, intitulado Do Transe à Vertigem, né, do filósofo Rodrigo Nunes, vinculado à Universidade de Nova York, e num terceiro livro, Do que falamos quando falamos de populismo, né, do cientista político Miguel Lago e Tomás Barros, e por fim, né, do filósofo brasileiro Francisco Bosco, Diálogo Possível, né. Eu tento aí uma ordem, uma linha interpretativa dentro desses 4 momentos reflexivos. Mais uma vez, né, recentemente eu tive notícia de uma análise muito interessante do filósofo pernambucano Felipe Campelo, né, que faz uma crítica dos afetos, um livro muito interessante, né, mas que eu tive contato há pouco, mas também caberia facilmente na nossa abordagem aqui. Mas vamos pensar, vamos dialogar com essas possibilidades e esses afetos, né, vamos tentar encaminhar algumas interpretações a partir dessas leituras, né. Então, num primeiro momento, Hein, com o Nobre, com o professor Marcos Nobre, da Unicamp, né, da Universidade de Campinas, ele observa uma transformação, né, do começo do século para cá, e especificamente, simbolicamente, a partir de 2013, surge uma sequência de eventos que vão destroçar os pactos institucionais. Quer dizer, destroçar é uma palavra intensa aqui, mas cabe, porque os velhos acordos, os velhos ajustes, né, até as instituições da política brasileira, elas vão sofrer abalos estruturais consideráveis com todas essas mudanças, né? E na visão do professor Marcos Nobre, esse
esse movimento, né, essa tensão na base vai apontar para os limites da democracia brasileira, né. O título do livro é justamente esse, né, Os Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Então, na tese do professor Marcos Nobre, é que surge uma nova configuração da organização política, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Não tem ancoragem na realidade para a manutenção da institucionalidade das 7 décadas posteriores ao final da Segunda Guerra, né? O modo de conduzir e organizar as democracias, ele vai mudar por vários modos, né? O sistema de produção e consumo faz exigências, né? Propõe dinâmicas, cria desigualdades e tensões, né? Sobra muita gente, né? Eu gosto de perguntar, sou professor de humanidades, sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Quem é gente, né? Um jeito de pensar, né, ciências humanas interessante é por essa via. Historicamente, nem todo mundo é considerado gente, né? Mas parece que no final do século XX, começo do século XXI, as tensões são tão grandes que os velhos fantasmas vão voltar, né? O crescimento da desigualdade, está aí o movimento Occupy Wall Street, né? Nós não somos 1%. A maioria de nós não é 1%, mais da metade da população do mundo não é 1%, né? Então, a distância na realização da vida nas sociedades contemporâneas é gritante e a indignação naturalmente vai brotar. Num país historicamente marcado por desigualdades e exclusão como o Brasil, a organização política não responde às exigências, né? Num contexto que passa a se ter voz, essa configuração política passa a operar quase numa realidade paralela, né? Eu lembro aqui uma outra imagem de junho de 2013, né, que a manifestação chega ao Congresso Nacional em Brasília e o Congresso Nacional cheio, né, e algumas exposições de deputados e senadores perguntam isso, o que está acontecendo, né? Parece que um contexto próximo de Maria Antonieta, né, que no conflito, na beirada da Revolução, né, com gente na porta do castelo, ela pergunta por que eles não comem, né? Então, essa desconexão entre representados e representantes, né, evidencia bem essa falta de ancoragem na realidade, né? Essas pessoas, não há, né, uma conexão de representatividade, né? Não há o ajuste político, a institucionalidade política parece estar distante do mundo real, né? Do mundo onde as pessoas não têm brioches para comer. Mesmo, né, num contexto pós-governo dito progressista, onde tentativas de inclusão foram realizadas, elas não vão chegar em todos os pontos, né? E quando chegam, elas chegam mediadas pelos pactos institucionais de sempre, né? Mesmo, né, a visão do Marcos Nobre aqui é curiosa, mesmo que tudo mude, é para tudo continuar como está, né? Então, essas revoltas pelo mundo afora, né, e principalmente no contexto brasileiro, elas são sinais dessa energia social mobilizada, né, dessas tensões e desses conflitos, né, e principalmente o contexto brasileiro é curioso que ele vai ter alguns starts, né, os contextos dos grandes eventos esportivos, os variados escândalos políticos, né, essa energia social represada, ela vai aparecer em algum momento. E ela aparece de uma vez e em junho de 2013. Então, nesse aspecto, o junho de 2013 não é a causa, mas é simplesmente mais um sinal de que algo vai mal, de algo está se transformando e a institucionalidade tradicional não é capaz de capturar, né? Há num pano de fundo, né, numa situação subterrânea, uma tensão, né? Por isso que o céu nunca foi azul, né? Não num contexto de ouro sobre azul, que a gente faz um paralelo aqui, em algum momento isso rompe, né? E rompe essa energia social e rompe na forma dos protestos, né, cara? Uma demanda inicial relativa à passagem, a passagem de ônibus, mas isso é só um sinal, né? Outras categorias, outras classes, outros movimentos também têm essa energia social mobilizada, né? Eu fiz referência aqui no nosso primeiro encontro ao movimento Cansei, né? Que era um movimento de classe média alta, paulistano, branco, das classes mais altas, que, né, demonstra cansei, né? Quer dizer, essa organização já não atende aos anseios, né? E esse é um fenômeno que atravessa as diferentes classes. Então, nessa interpretação do Marcos Nobre, né,
Essa ausência de resposta, essa falta, né, de ancoragem na realidade das respostas políticas, juntamente com as tensões da transição, desse mundo que muda, vão gerar as mobilizações, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. O Brasil muito mais pelos contextos, né. As redes sociais também, né, que elas são mais um elemento, né, e não são a parte principal, é um elemento que vai ser, potencializar e disseminar toda essa energia social que está represada. E, né, quem vai capturar muito bem esse contexto de indignação, de revolta, levando a algum caminho de brutalização, vai ser a extrema-direita. Então, quem vai operar bem nesse ritmo, quem vai falar bem essa linguagem, muito mais do que os caminhos institucionais, muito mais do que outras vertentes políticas, vai ser uma extrema-direita, né, que vai se pautar pela indignação constante. A gente tratou aqui do Inerarity, né, como fazer política em tempos de indignação, né, essa energia social represada aparece, né, aparece e ela vai ser capturada, dimensionada, né, mobilizada, amplificada por essa extrema-direita, que tem vários caminhos, né, ela envolve elementos, né, de matriz econômica, né, uma tentativa de estabelecer um liberalismo extremo, ou uma vertente religiosa, e quem sabe uma vertente conservadora, né, a indústria gera até uma indústria, né, novos livros, novos produtos, novas instituições, né, até uma tentativa de produzir academicamente nesses novos institutos, né, nesses think tanks, né, elas são evidência, né, dessa captura por uma direita e pela extrema direita dessa energia social que foi mobilizada. Né. Fala-se a língua, fala-se de maneira fácil, e mais do que isso, né, apresenta caminhos, apresenta soluções. Mas, de novo, não se trata de algo que surge do nada, né, é a ausência, né, de uma concretude política na vida cotidiana, né, vai levar a tudo isso, a essa série de tensões. Para o Marcos Nobre, né, em 2013, o que acontece é uma oportunidade perdida, né, se perde a oportunidade de se distanciar de uma cultura política de adesão, de favores, de tendência centro-conservadora, né, a ideia ali, né, do Nobre é que essa energia social poderia ter sido mobilizada em direção a uma mudança para além do mudar para continuar como está, né, essa energia social ela foi perdida, né, naquele momento, ela foi encaminhada por outros pontos que geram tensões e emoções até hoje, né. Essa captura levou para o Marcos Nobre a um hackeamento do sistema político, né, um hackeamento, né, e esse hackeamento, a ideia da metáfora da informática aqui é muito interessante, né, porque hackeia mesmo. Os velhos modos de fazer política já não cabe, agora faremos política de outra forma, né, principalmente considerando o que ele chama de sociabilidades digitais. A gente tratou aqui do contexto de economia da atenção, como as informações e os conteúdos se proliferam mais rápido nas redes. As sociabilidades digitais, o que o Marcos Nobre chama de partido digital, vai ser fundamental. Não é necessário recurso econômico de grande escala para fazer campanha como no passado. Não é necessário grandes recursos e grandes quantidades de apoiadores para fazer concurso. Eu preciso do WhatsApp e das redes sociais e das outras redes sociais. Né? O partido digital ele é barato, ele alcança, ele vai longe. Né? Não é necessário um avião para ficar indo e voltando, né? Pago com recursos estranhos. A sociabilidade digital é acessível, né? E é assim, né, que certos atores, né, mais próximos da direita e da extrema-direita vão hackear o sistema político, né, vai hackear o jeito de fazer política, né, com base em choque, com base em conflito, com base em violência. Né, aquela energia social represada, ela vai servir de base para isso, né, um hackeamento. Agora se faz política de outros modos, se muda, se invade, né, para usar a metáfora da informática, se invade esse sistema e lá dentro desse sistema opera mudanças, né? Os meios tradicionais, os modos tradicionais perdem protagonismo e alcance. Né? Não se faz política da mesma forma. Né? A política agora ela vai explorar afetos e emoções através de uma sociabilidade digital. Não vota-se a favor, vota-se contra tudo que está aí.
né? O partido digital, ele vai além do partido tradicional, né? Historicamente, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Principalmente, né, com a retomada da democracia, né? O que os partidos políticos brasileiros defendem? Mas o partido digital, ele vai além, né? Ele não tem necessariamente uma ideologia, ele tem um modo de fazer, né? Ele tem um modo de agir, ele depende disso, né? Dessa mobilização constante da sociabilidade digital. Tá feito, tá hackeado, né? Houve evidência disso, né, da eleição de 2018, onde o candidato vencedor não participa dos debates eleitorais. Não é necessário, porque o debate eleitoral, ele é analógico, né? Dois sujeitos se encontram, né, no modelo tradicional e usam a racionalidade para debater propostas, fazer objeções, fazer réplicas, tréplicas, né? Só que o tempo da transição muda isso, né? O sistema está hackeado, isso não é mais necessário, esse tempo passou. Né? O partido digital vai operar de outras formas, ele vai operar com desinformação, construção de narrativas, né, para ficar na palavra aí, né? E até o sistema de justiça vai ter dificuldades para lidar com isso, né? O que que vale e o que que não vale, né? O que que é adequado e o que não é, que tipo de campanha é permitida ou não. É muito simples o motivo pelo qual não consegue dar conta, porque ele trabalha no meio analógico, né? Quer dizer, eu preciso, circunstâncias básicas, receber denúncia, processo, né? E o tempo do partido digital é outro, né? É o tempo da digitalização, é tudo muito rápido, muito intenso. É difícil averiguar, pensar em fontes, né? De onde que surgiu essa desinformação, como apurar, né? Parece que as coisas se perdem aí, né? Numa abstração que a gente não sabe nem de onde vem, nem de onde vai. Então, esse hackeamento ele é muito bem feito. Os novos modos de fazer política, né? E é tudo muito rápido. Essa onda é rápida, vai muito ela vai muito funda nos processos e nós teremos uma dificuldade considerável em entender o que está acontecendo, né? De maneira geral, a gente é pego, né, em pleno, em plena alçada de voo, né? Alçando voo, quando a gente passa a entender um pouco mais, tudo muda, né? Tudo muda. E ainda no meio disso tudo tem uma pandemia, né, que deixa as pessoas em casa disponíveis aí para tudo isso, certo? A proposta do Marcos Nobre para, né, ir além dessas tensões motivadas por esse hackeamento é uma retomada do primado da política sobre a economia, né? É uma preocupação, uma revisão, mas é difícil, né? Parece que a democracia chega ao seu limite no modo de produção e consumo, porque justamente parece não haver respostas de curto prazo para esses desafios, né? Sempre que a gente tem essa conversa, né, surgem as dúvidas que chegam, mas e aí, o que fazer? A resposta honesta e simples é que não se sabe, né? Porque há um grande anseio, né? Essa energia política represada, né, que vai aparecer na forma de afetos, muito bem diagnosticada pelo Marcos Nobre, ela é muito intensa e ela não vai desaparecer, né? Então, propor mudanças, propor revisões, propor pactos nesse contexto é muito difícil, né? Repensar a estruturação política é muito complexo, né? A gente pode pensar no Congresso brasileiro, né? Tem uma piada, outro xiste em ciência política que diz o seguinte: esse não é o pior congresso de todos os tempos, né? Vamos esperar pelo próximo. Então, há ainda, né, na estruturação política brasileira, bases sólidas, né, ligadas à dinâmica das classes, né, famílias, oligarquias, velhas representações, né, que também já se encontram com novas visões, né, gente do partido digital, e é muito difícil pensar num cenário de pactos e acordos em nome de ajustes, né, é muito difícil. Então, a vida nos limites da democracia gera sempre isso, e a todo momento o fantasma de um golpe, de uma destruição, né? A gente passou por uma eleição agora em que, de novo, né, não tem nenhum cenário de ouro sobre azul. A gente não sabe os caminhos do que pode acontecer nos próximos 4 anos, porque a democracia está no seu limite, né? A gente não, o 8 de janeiro evidencia bem isso, né? A brutalidade política no seu extremo, né? Então, a democracia continua no seu limite, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? As sociabilidades digitais estão agindo, o hackeamento está em ação,
Então a gente nunca sabe o próximo passo, né? E em 2026, nas eleições de 2026, como será, né? Como é que tudo isso vai se organizar? Como vai ser esse diálogo entre a institucionalidade tradicional, né, e a digitalização do debate público, né? A gente está aí num contexto de regulação das redes, né? A gente está aí num contexto de discussão sobre o poder e o potencial das redes, justamente para tentar organizar um pouco mais os procedimentos, mas não é simples, né? A democracia parece continuar no seu limite, né? A dificuldade de estabelecer acordos, ajustes, estabilidades, ela vai contra, né, o hackeamento promovido no sistema político, de novo, não só brasileiro, mas mundial, né? É contra essa estabilidade que se age, essa pretensa estabilidade. Então, essa é a questão que nós colocamos para o Nobre, né? Parece que é um caminho difícil, né? Esse caminho de reconstrução, de tentativa de colocar a construção política como primaz, né? É difícil, não é simples, é fácil, né? Não é fácil, né? Mas a democracia parece continuar no seu limite, né? Os afetos continuam intensos, né? A, E a velha, né, é curioso que essa tradição política brasileira desista, ela parece se coadunar a esses novos métodos de fazer política, e não o contrário, né? A velha, vamos colocar em termos aqui de tempo, né, mas uma política antiga, ela passa a utilizar dos meios do partido digital também, né, para fazer, para mobilizar, para angariar apoio, né? E isso é curioso, né? Parece que a gente vai viver num contexto de gritos, né? De gritos e tensões, né? Tá aí, a gente está com 2 comissões parlamentares de inquérito em ação no Brasil e elas evidenciam bem isso: ausência completa de acordos, ajustes, contatos, diálogos, né? A ideia é só gritar e aparecer em nome, né, de manutenção de uma sociabilidade digital para as bases. Chegamos ao limite da democracia. Uma outra produção, né, contemporânea, promovida pelo filósofo Rodrigo Nunes, né, num livro muito interessante, né, um exercício crítico radical muito interessante, né, que é uma coletânea de artigos e papers, né, do professor Nunes, né, e o título é maravilhoso, né, Do Transe à Vertigem, ensaio sobre bolsonarismo e o mundo em transição. Então o transe aqui, ele recupera aqui 2 momentos, né, a Terra em Transe, né, Glauber Rocha, né, ele faz inicia ali, e a Democracia em Vertigem, um documentário de 2020 da Petra Costa, né, que é um documentário que mostra, né, essa ideia de uma certa vertigem, né, transe e vertigem, elementos sensoriais, né, que estão ligados aí, de algum modo, a afetos, né. Então o transe e a vertigem, né, esses 10 anos de transes e vertigens, né? Se o Glauber Rocha, em O Mundo em A Terra em Transe, né, mostra essa terra brasileira em transe, que vai, mas não vai, um país do futuro que nunca chega, uma tentativa de emancipação que nunca se dá, uma democracia que não se efetiva, ou nas palavras do Holanda, né, uma democracia como um grande mal-entendido. Quando ela colapsa, né, a democracia em vertigem, a narradora, né, a própria Petra Costa, que narra a democracia em vertigem, ela está um pouco perdida, ela não sabe o que fazer, né? Essa visão de centro-esquerda, se diz progressista, que demora para chegar ao poder, mas quando chega ela cai de uma maneira muito fácil e tem uma certa vertigem, né? Então essas figuras que o Rodrigo Nunes utiliza são muito interessantes e reconhecendo também, né, o que é um mundo em transição. Então, num primeiro momento, ele evidencia que esse tempo, né, o tempo da grande crise política, envolve medos e ansiedades, né? É um medo e ansiedade de perder direitos, né? Para quem tem poucos, historicamente tem poucos, né? Historicamente no Brasil nem todo mundo é gente, e no mundo também não. Uma ansiedade em perder direitos e uma ansiedade em perder privilégios, né? São 2 afetos curiosos. Quem nunca teve corre o risco de perder, crises, tensões, incertezas, medos, e quem sempre teve passa a ter medo de perder privilégios, né? A gente fez referência aqui no primeiro encontro sobre a acusação de que os aeroportos agora parecem rodoviárias, né? E aqui mostra bem o conflito, né, desses medos e ansiedades. Quem nunca teve, mas passa a ter o direito de andar de avião, tem medo de perder e tende a se fechar.
E quem sempre andou de avião tem medo de perder o privilégio e também passa a se fechar, né. Então, esses cenários de intensidade, né, desse mundo em transição, próprios do que ele chama aqui de neoliberalismo, né, os ciclos do sujeito no mundo atual, vão fazer com que surjam afetos, né, afetos, um mundo afetivo, material, relacional, que nos aproxima de um certo abismo, né. Incertezas, inconstâncias, medos, um sistema econômico que promete muito e entrega pouco, né. E o Nunes aqui retoma um ponto bem interessante, que a história que a extrema direita conta vai fazer muito mais sentido para muito mais pessoas do que qualquer coisa que a esquerda esteja dizendo. Não é incomum, né, que essa dinâmica também vai florescer pelo mundo afora, né. Essa história que os ditos, né, a palavra não cabe muito bem, mas se faz compreender, né, esses populistas de direita vão trazer, ela vai fazer muito mais sentido para boa parte das pessoas do que elementos complexos, tentativas de reconstrução, sofisticação, né, o que ele chama de sujeitos duros aqui, né, quer dizer, uma narrativa simples, fácil, que culpa o outro, que tira do sujeito responsabilidades, ela é muito mais fácil de ser abordada do que qualquer outra forma de explicação dos complexos fenômenos do nosso tempo, né. Quer dizer, o do transe à vertigem é justamente isso, né, a ideia um transe, né, a entrada num transe, não fala em transe coletivo aqui, mas uma história contada que vai cair muito bem em certos contextos, né. A gente pode pensar até num contexto americano, né, de quem é a culpa pela grande crise? É do outro, é o que vem de fora, o sujeito que quer roubar nossos empregos, quer estuprar nossas mulheres, né. Então, essa resposta, ela é simples, rápida, fácil, mas, né, ela não traduz as complexidades da realidade que são difíceis de entender, né. Aqui, né, essa vertigem. E agora, o que faremos, né? A proposta do Rodrigo Nunes, né, de um exercício crítico, reflexivo, né, radical, ele envolve um novo regime de sensibilidade, né, que dialoga aqui com o nosso ponto, né. Um novo regime de sensibilidade, esse mundo, né, um mundo de transições. Recentemente eu vi a foto daquele menino turco morto na praia, né, no começo do século. Um novo regime de sensibilidade envolve isso, né, quer dizer, a capacidade de a gente repensar e olhar e repensar o mundo com base em novas dinâmicas, né. Mas de novo, né, como tocar sujeitos tão duros, né. Quem frequentou uma manifestação no Brasil e viu o conflito sabe da dificuldade disso, né. Um novo regime de sensibilidade seria completamente adequado aos desafios do nosso tempo, mas como tocar? Como promover diálogos, né, como rehumanizar? Uma descrição interessante é feita pelo filósofo camaronês Achille Mbembe num livro chamado Brutalismo, né, Tempos de Brutalismo. E como um novo regime de sensibilidade poderia dialogar com o brutalismo, né, como sentar e jogar, como sentar e analisar conjuntamente, né, e esse é o grande ponto, talvez seja o grande desafio do nosso tempo, né. Um sistema político hackeado e, por que não, sujeitos e cidadãos também hackeados, né. Como que é possível qualquer tipo de toque, qualquer perspectiva, qualquer aproximação? Tudo fica muito difícil, né. O projeto existencial, né, do mundo de produção e consumo, ele passa a ser duro, né, fechado, alheio a possibilidades, né. Então, a sensação de transe e vertigem passa a ser comum, né. E a gente falou aqui da nostalgia do soberano. Quando eu estou meio perdido, desequilibrado, sem chão, uma mão forte, né, muito masculinizada, capaz de resolver os meus problemas, parece ser a melhor opção. Não é à toa, né, que vão surgir fenômenos aí na vida cotidiana, né, de que pauta isso, né, sujeitos duros, né. Recentemente no Brasil a polêmica, né, sobre o coach que ensinava como conquistar a afetividade feminina, né. Quer dizer, reparem, há aqui um elemento disso, né, de sujeitos duros, o sujeito duro, forte,
brutal, que resolve os próprios problemas, né? Como reconstruir sensibilidades, esse novo regime de sensibilidade que o Rodrigo Nunes nos estimula a pensar, né? É um desafio, mas parece ser uma tarefa necessária. Tá? Quem vai pensar, né, uma descrição política, né, que envolva tudo isso, né, que envolve essa facilidade, né, essa história, essas histórias contadas para explicar o mundo, né, essa história contada que a história da extrema-direita parece ser muito mais simples e muito mais tangível, né, para a maioria das pessoas do que a história contada pela esquerda, é o cientista político Miguel Lago, né, que junto com Tomás de Barros escreve um título interessante chamado Do que falamos quando falamos de populismo, né? Ah, quer dizer, o estímulo afetivo na política, o estímulo emocional, a tentativa de contar histórias que expliquem o que está acontecendo, parece uma prática muito associada à figura política do populismo, né? Mas, né, o livro é interessante que ele traz mais de milhares, né, um acompanhamento muito bem feito, por sinal, de tentativas de definição, né, de referências ao fenômeno do populismo. Os caras vão à imprensa, né, historicamente, aí ver como que o populismo foi abordado. Encontram muitas e muitas definições, né? Então, essa forma de fazer política, que hoje parece fazer tanto sentido, né, que escapam a visão tecnocrata, que leva a política como elementos complexos, ela parece muito comum no nosso tempo, mas o que é populismo, né? O que é populismo? Vigente nas últimas eleições do Brasil, haveriam propostas ditas populistas, né? Tanto uma proposta populista de esquerda, quanto uma proposta populista de direita, né? Há alguns elementos em comum entre essas variadas formas de populismo, né? Um primeiro ponto seria a mobilização de afetos reativos, um povo, uma visão de povo contra elites, uma estética transgressiva, né? Uma força transformadora. Mas a pergunta que o Lago e o Barros, né, o Miguel Lago, um cientista político, tem acompanhado o trabalho dele muito bom, faz boas análises, né, análises interessantes sobre o nosso tempo, também trabalha, né, no contexto acadêmico norte-americano, e e eles fazem essa distinção. Será que todas as formas de populismo presentes no mundo contemporâneo são iguais? Será que são populismos, né, muito comum? Outro dia na livraria aqui, conversando um pouco com o livreiro, ele fala que os populismos não são bons, mas parece haver uma generalização aqui, uma simetria aqui curiosa, né? Será que é uma falsa simetria que está em jogo? O que a gente fala sobre o populismo, sobre essa estratégia política que conta histórias, que organiza uma compreensão da realidade com base em afetos, né? Então, o Lago e o Barros vão fazer uma distinção, né, entre duas formas de populismo, né, principalmente no contexto brasileiro. A primeira forma de populismo seria o que eles chamam de populismo reacionário, um populismo que reage. Uma forma de política populista pautada em afetos, em certas narrativas, né, como reação. Uma reação ao que está estabelecido, né? Então, aqui no contexto brasileiro, a gente pode pensar que surge uma forma de política populista pautada em emoções, em afetos, em aproximações, em explicações rápidas que opõem povo e elites, mas numa reação que captura indignações, né? A gente falou aqui sobre essa captura das emoções com Marcos Nobre, captura essa indignação e essa reatividade, e reagem. Reagem às mudanças do mundo, reagem às complexidades, reagem aos acontecimentos, né? Por isso que é um populismo reacionário, ele é reativo. Ele necessariamente não envolve a construção de propostas, né? Ele é reativo. Ele estimula emoções de reação e controle e até uma certa brutalidade, no sentido de que ele reage, né? Ele necessariamente não tem resposta simples, né? E isso está muito bem evidenciado no último governo, né? Um governo de reação, crítica contra tudo isso que aí está, né? A gente vai fazer o Brasil forte de novo, né? O Brasil vai ficar acima de todos, né? Quer dizer, mas e aí? Ótimo, né? Quais são as construções políticas? O risco aqui, de novo, é a indignação vazia, né? Conforme o itinerário nos sugere. Uma indignação vazia, né? O populismo reacionário, ele tem esse aspecto, né? Para Miguel Lago e o Tomás Barros. Ele fica vazio, ele reage ao mundo, às mudanças, às tensões, às complexidades, às crises, mas ele vai ter uma dificuldade de promover respostas.
Em linha contrária a esse populismo reacionário, né, eles vão propor um populismo emancipador, né, quer dizer, o populismo emancipador vai usar da mesma estratégia, mobilização, indignação, uma certa reatividade, mas aqui a ideia é promover ou tentar estimular reações ligadas com equilíbrio, né. Ele também é pautado pela indignação, mas aqui o afeto é um afeto, a ideia de construção, de inclusão, né, e aqui fica clara a opção dos autores, né, tem o populismo emancipador, de viés inclusivo, ele agrega mais do que um populismo puramente reacionário, né, e não se nega ao populismo, né, a gente tem uma visão crítica, né, o populismo, isso, aquilo, né, mas não necessariamente, né, é uma forma de fazer política, né, pautada pelo nosso tempo, né, parece que as redes, a vida conectada, ela vai ser construída para a política populista, mas é possível construir uma outra forma de populismo, né, é possível construir uma outra forma de populismo para além do populismo reacionário. Vai ser mal visto nos círculos, né, nos círculos tecnocratas, por alguma elite, mas parece não ter outro caminho, né, parece que justamente o populismo reacionário ele vai capturar até as elites, né, uma reação, "Pô, mas agora não pode falar mais nada, agora não pode fazer mais nada, esse povo não quer trabalhar", o populismo emancipador vai por uma outra chave, mas ele também deixa dúvidas, né, como promover propostas emancipatórias nas estruturas políticas atuais, né? Por mais que num país de presidencialismo, de coalizão, também para usar uma terminologia do Sérgio Abranches, como fazer acordos e construções para promover emancipações, né? É curioso que se na eleição de 2018 a tônica era a mamadeira de piroca, nas eleições de 2022 a tônica é a picanha, né? Então a gente pode ver nesses dois diálogos duas evidências, né? O kit gay em 2018 serve como uma forma de populismo reacionário. Você quer que o seu filho aprenda nas escolas como ser gay? Claro, isso é um absurdo, né? É até difícil tratar de absurdos assim. Mas é uma forma de populismo reacionário que reage às mudanças do mundo, às ampliações de direitos, às novas vozes que surgem, inclusive no espaço escolar. É claramente reacionário. Em 2022, a gente tem uma forma de populismo emancipador, em paralelo com outras formas de populismo reacionário, em que propõe, ó, a gente vai voltar a comer picanha e fazer churrasco. Né? É um populismo também que fala de afetos, momentos, circunstâncias, estéticas, mas ele tem dificuldade de se efetivar. Né? Como fazer todas essas mudanças para que as pessoas voltem a comer picanha com uma estrutura política completamente hackeada? Né? Corre o risco de prometer muito, entregar pouco, e em 2026 a gente tem uma resposta nas urnas, né? Em como as democracias morrem, né? Do, do, do Levitsky. Traz bem isso, né? Quer dizer, as reações, a própria democracia corre o risco de trazer em si o germe da própria destruição, para usar uma figura poética de um velho alemão. Então, essa tensão, né, entre o populismo reacionário, que reage, mas não propõe, e um populismo emancipador, que reage, propõe, mas tem dificuldade de executar, talvez seja uma tônica do nosso tempo. Né? Seja uma tônica, né, que sem alguma forma de populismo não se ganha eleições, mas como negociar entre essas duas? Né? A indignação aqui parece ter uma resposta para o Inerarity, né? A gente pode mobilizar as indignações, as reatividades, os afetos envolvidos, mas como construir, né? Como construir algo dessa junção de possibilidades, né? Não é simples, não é um fenômeno simples, né? Por fim, né, o filósofo, né, trabalha hoje num programa de televisão brasileiro, Francisco Bosco, ele vai perguntar, né, se em todos esses contextos, esses debates, esses limites da democracia, esse transe, essa vertigem, né, na vida sobre o populismo, se o diálogo é possível. Né? Não é uma pergunta, o título do livro dele é uma afirmação, né? É uma afirmação não, né? Não é um título, o diálogo possível por uma reconstrução do debate público brasileiro.
Francisco Bosco, né, tem uma formação, uma proximidade com a psicanálise de fundo lacaniano, né, que eu nem me atrevo aqui, né, não é algo que eu tenho proximidade, mas ele defende a concepção de um novo centro, né, principalmente no debate público, considerando novas demandas e as novas vozes que surgem nos últimos 10 anos. É inegável que, né, numa metáfora que a gente já usou aqui, a pasta de dente não volta para o tubo, né? O cenário político brasileiro ele vai envolver muitas e muitas vozes, muito mais do que já envolveu. Por outro lado, isso é maravilhoso, né? Novas visões, novos posicionamentos, novas ideologias, mas por outro lado, isso também produz uma cacofonia, uma dificuldade de entendimento, né? O Francisco Bosco faz nesse livro, né, uma abordagem do modo como se trata dos conceitos políticos, né? Se fala o comunismo no Brasil, mas o que é comunismo, né? Será que as pessoas sabem do que elas falam? O liberalismo no Brasil. Mas será que as pessoas sabem do que falam sobre o liberalismo, né? Então, o primeiro ponto, né, seria limpar o terreno, né, uma tentativa de compreensão mais ampla, maior, para que as pessoas possam se envolver nos debates políticos com um pouco mais de qualidade. Então, para além dessa nova concepção de centro, né, um reconhecimento das tensões históricas que formam o Brasil, que também precisam ser consideradas, né? Não tem jeito de pensarmos, né, tá muito na moda falar em meritocracia, em liberalismo, mas como que eu vou propor e construir isso tudo num país como o Brasil, historicamente marcado por desigualdades estruturais? Parece ser ingênuo, se não um toque de maldade, né? Então, o horizonte do Bosco é um horizonte de liberalismo, reconhecendo todo esse histórico, né? Reconhecendo as desigualdades, as tensões, as brutalidades envolvidas nessa ideia de Brasil, e o encontro com as latências, né? Com essas latências que formam, que levam à rua, que brutalizam a vida brasileira. E o Chico Bosco, né, o Francisco Bosco defende que sim, né, o diálogo é possível, né, o diálogo tem que ser possível para que a gente saia desse atoleiro, para que a gente saia do transe e vertigem, né, nós vamos ter que arrumar um jeito de encontrar um próspero porvir aí, né, pautando a atribuição de dignidade e cidadania, né, de algum modo, um certo universalismo, né, para além das identidades, um certo universalismo, uma expectativa de universalidade, dignidade e cidadania, também é muito criticada, né? Como que eu não vou considerar as identidades, as minorias, quem está envolvido numa negação constante de, de cidadania e direitos, né? Com base numa construção de uma sociedade mais democrática e inclusiva. Como, né? Depois de sair, né? Se em um final de semana a gente teve a posse do novo presidente, no outro final de semana a gente teve a destruição da Praça dos Três Poderes, né? Parece ser um próspero porvir bastante uma expectativa bastante positiva, né? Mas é um convite, né? É um convite, reconhece que essas novas direitas que surgem, né? Essas novas visões, claro, que sem nenhum diálogo com extremismos, né? Mas é interessante ouvi-los, né? Existem vozes que surgem que são pertinentes para o avanço democrático, né? E o Chico Bosco espera aqui uma construção de um espaço público menos inflamado, menos mistificado, menos agressivo e autoritário, né? E a gente volta aqui, né? Ele termina o livro, né, com essa citação. Ele termina, aliás, o prefácio do livro com essa citação, né? A voz do intelecto é baixa, mas ela não descansa enquanto não receber atenção. É uma perspectiva psicanalítica interessante, mas a pergunta de fundo é: será? A gente investigou aqui um bocadinho do sujeito pós-soberano e a gente viu que não é simples, né? As bases, os afetos estão muito distribuídos, estão muito envolvidos. Nós às vezes vivemos em contextos de intensidade, né? Será que o diálogo é possível nesses termos, né? Ou certas imposições, né? Certas imposições serão necessárias, né? É, é difícil, né? A leitura, a gente faz a leitura muito, muito bom, muito bem detalhado, muito bem escrito, mas ele tem uma vertente otimista, curiosa, né, que faz pensar, e também nos deixa um pouco perplexos, né? Por que isso não é possível? Parece ser o melhor cenário. Então, de alguma maneira, gente, todos esses livros, né, esses 4 livros, eles atravessam, né, a relação entre política e afetos, né? Um diálogo possível, reconhecendo que está tudo muito inflamado, está tudo muito tenso, né? As circunstâncias ainda não são as melhores possíveis, formas de populismo variadas, né, de mobilização dos afetos e das emoções no âmbito político,
uma situação de transe e vertigem da qual a gente ainda não está tão, não nos está tão claro, e isso tudo nos leva a limites da democracia, né? Sempre às raias do abismo. Dialogando com esses 4 autores, né? Escrevendo sobre eles, pensando sobre as hipóteses e outras mais, a gente ainda está em meio, né, à transição que isso tudo promoveu, né, o esfacelamento institucional, o esfacelamento da vida, né, da vida política. Parece que as saídas, elas são, nesse primeiro momento, fica tudo muito turvo, né? O novo governo, ele tenta revisar, há uma tentativa de regulação das redes, há uma tentativa de construção de governo pautada por uma reatividade, que a gente ainda não sabe o caminho disso, né? E, de novo, não só no Brasil, né? Então, de maneira geral, né, considerando aqui os objetivos do nosso seminário, o exercício está mais para um exercício de compreensão, né? Como o velho Spinoza nos sugeria, né? Não cabe chorar, não cabe reclamar das ações humanas, mas tentar compreendê-las, né? A gente também está envolvido afetivamente no estudo, né? Muito sofrimento. Eu brinco que meu filho nasceu em 2018, né? Ele nasceu no dia 31 de outubro de 2018. E ele nasceria na segunda semana de novembro, né? E as eleições do segundo turno de 2018 foram em 28 de outubro, se eu não me engano. E tudo isso gera uma tensão danada, que aquele menino até nasceu antes, né? Estamos envolvidos com tanta fé, tanta tensão em tudo que aconteceu. Então, o primeiro passo é compreender, né? Acho que é a compreensão aí das tensões, da transição, né? De como que o nosso chão balançou nesse começo de século, né? É interessante pensar isso. O Pierre Rosanvallon, um teórico político francês, escreve um livro muito que faz pensar também, intitulado O Século do Populismo, né? E nós temos todo o cenário, né, para pensar que os próximos tempos serão assim também, né? Serão ligados a formas políticas que trabalham os afetos, principalmente com as sociabilidades digitais, né? Então, talvez o passo, né, agora, né, 10 anos depois de tudo que nós vivenciamos no Brasil, seja um passo de compreensão, né, um exercício espinosista, né, para compreender as circunstâncias que nós estamos inseridos. Essa foi a tônica do nosso seminário, né? Pensar literaturas, né? Pensar caminhos, pensar passos, né? O nosso programa aqui, né? Como tratado na abordagem inicial, ele não promete uma última palavra, né? Sobre elementos tão complexos. Mas a ideia foi revisitar vários pontos, vários caminhos, né? Os vários artigos e eventos que nós propomos aí disponíveis nas redes, considerando esse giro afetivo, né? Entender um pouco do que está em jogo, né? Entender os limites e as vertigens do nosso tempo, né? De maneira geral, a ideia é oferecer poucas conclusões, né? Mas uma série de reflexões que nos façam pensar, né? Não há aqui um caminho simples, né? Como poucos de nós têm coragem aí para dizer o que vai acontecer, né? Ou o que pode acontecer, ou pior ainda, o que deve acontecer, né? O projeto está em aberto, o jogo está em aberto, mas eu espero, né, que o nosso seminário tenha, de alguma maneira, contribuído por uma compreensão mais ampla dos fenômenos do nosso tempo. Eu aproveito aqui, mais uma vez eu agradeço, né, ao Centro de Estudos Brasileiros e à Universidade de Salamanca por dar a oportunidade de fazer a exposição, né, de manter aí mais um recurso, né, interpretativo, tá nas redes, né, tá disponível para todos. Também agradeço mais uma vez ao Instituto Federal de Minas Gerais, né, pelo programa, né, participar do programa de internacionalização, né, pelas várias estímulos à pesquisa, né, principalmente no contexto dos últimos 4 anos, né, quando nós desenvolvemos essa pesquisa, um contexto pouco aberto à educação e ao desenvolvimento, né, da formação, né, nossa instituição sempre apoiou, né, mesmo com todo um contexto de negação próprio, né, dos tempos da raiva. Eu espero que tenha sido proveitoso, né, na medida do possível. Fico à disposição, né, os contatos estão aí disponíveis nas informações que vocês recebem, no programa, né, na página, nos vários meios aí, né, a gente tem uma série de colaborações aí, né, com o Nexo Jornal em São Paulo, com a página Terra Redonda também em São Paulo, o Observatório da Imprensa,
né, com vários meios que nos ajudam, né, a ter um espaço para pensar e refletir sobre esses caminhos, e futuramente a gente espera compilar toda essa pesquisa num pequeno volume, né, que pense entre aí com tantas razões à flor da pele. No mais, muito obrigado pela atenção, por nos acompanhar, eu fico à disposição.